Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra e chegamos então à nossa aula de número 51, quando vamos então falar do livro do profeta Malaquias, que é então o último livro do Velho Testamento. No entanto, queridos irmãos, antes de começar essa aula sobre o livro do profeta Malaquias, eu quero dizer o seguinte: embora essa seja a aula sobre o último livro do Velho Testamento, não será a última aula do curso, ok? Nós ainda teremos uma outra aula, uma aula final, a aula número 52 será a última aula, e nessa última aula eu quero falar um pouquinho para vocês uma coisa que faltou na introdução do curso. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo de canonização dos livros do Velho Testamento, né? Como é que se deu a escolha, vamos dizer assim, desses 39 livros que compõem o Antigo Testamento, e vou tentar responder também uma pergunta: por que na Bíblia católica, né, nós temos mais livros no Velho Testamento do que na Bíblia que nós conhecemos como Bíblia protestante ou Bíblia evangélica, né? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, na última aula, na aula número 52, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de canonização, ou seja, de escolha dos livros que compõem o Antigo Testamento, e também porque está ligado, né, essa questão do processo de canonização está ligado a essa outra questão, ou está ligado a esta outra questão, porque a Bíblia católica tem mais livros no Velho Testamento do que a Bíblia evangélica ou do que a Bíblia protestante, ok? Então, fique no aguardo aí da nossa última aula do curso Panorama do Velho Testamento. Mas hoje nós vamos falar então sobre o profeta Malaquias, né? Eu quero introduzir esta aula falando aqui, usando aqui o material do Meyer Pearman, tá? Ele começa dizendo para a gente o seguinte: que Malaquias, o último dos profetas, testifica, como fazem os que vieram antes dele, o triste fato do fracasso de Israel. Então, Malaquias também testifica, né, infelizmente, sobre o fracasso de Israel, sobre o fracasso do povo escolhido de Deus ali. O profeta Malaquias, ele apresenta o quadro de um povo religioso externamente, mas interiormente indiferente e falso. Um povo para o qual o culto ao Senhor se transformou em formalismo vazio, desempenhado por um sacerdócio corrupto que não o respeitava. Então, se você pegar só essa frase aqui que eu acabei de ler, você percebe o quanto o livro do profeta Malaquias é relevante também para os nossos dias, né, gente? Porque a gente tem vivido isso, infelizmente, na igreja dos nossos dias, né? Um povo religioso externamente, mas interiormente indiferente e falso, né? Um povo para o qual o culto ao Senhor se transformou em formalismo vazio, né? Então, foi isso, esse foi o quadro que Malaquias apresentou aqui nesse livro, e esse é o quadro, infelizmente, que nós vemos na igreja do Senhor dos nossos dias, né? Daí a relevância do livro do profeta Malaquias. Nós temos aqui ainda esse autor, ele diz o seguinte, que debaixo do ministério de Ageu e Zacarias, o povo estava disposto a reconhecer suas faltas e corrigi-las, mas agora endureceram-se tanto que negam insolentemente as acusações do Senhor. Então veja, esse profeta Malaquias, eu disse já nas aulas anteriores que os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias,
eles são profetas pós-exílicos, né? Ou seja, eles profetizaram depois do exílio, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. E o profeta Malaquias, ele profetizou um pouco após, algum tempo após Ageu e Zacarias, tá? Então Malaquias de fato foi o último profeta antes daquele período, né, de 400 anos que separam então o profeta Malaquias da vinda do, vamos dizer assim, do profeta João Batista e logo na sequência de Jesus, tá? Então, de Malaquias até Jesus, nós temos aí um período aproximado de 400 anos. E Malaquias foi o último profeta, então, que Deus usou para falar com o povo, para escrever a palavra de Deus de modo inspirada, né? Malaquias foi o último profeta, tá? Então, tivemos esses 3 profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, e algum tempo depois, depois de Ageu e Zacarias, algum tempo depois, nós tivemos então a profecia do profeta Malaquias, tá? Então, na época de Ageu e Zacarias, o povo ainda esteve disposto, né, a reconhecer as suas falhas e corrigir. Eles ouviram a pregação de Ageu e Zacarias, mas passado algum tempo, na época do profeta Malaquias, o povo estava com o coração muito duro, né? A tal ponto que eles, como diz aqui o autor, eles negavam insolentemente, arrogantemente, né, de maneira desafiadora, eles negavam as acusações do Senhor contra eles, né? E continua aqui o autor dizendo, pior ainda, muitos professam ceticismo, né? Ou seja, incredulidade, quanto à existência de um Deus de juízo, e outros perguntam se valerá a pena servir ao Senhor. Isso lá nos dias do profeta Malaquias, né? Ele está dizendo que muitos eram céticos quanto à existência de um Deus justo, né? Questionavam o juízo, a justiça de Deus, e outros perguntavam se valeria a pena servir ao Senhor. Então, é nesta cena triste, escura, né, que brilha também, através da profecia do profeta Malaquias, brilha a promessa da vinda do Messias, né? Que chegaria, então, 400 anos depois de Malaquias, o Messias chegaria para libertar o resto dos fiéis e para julgar a nação, tá? Bom, sobre o profeta Malaquias, propriamente dito, Meyer Pearman diz o seguinte: nada se sabe da história pessoal de Malaquias. Crê-se que tenha profetizado no tempo de Neemias e o apoiou, como Ageu e Zacarias apoiaram Zorobabel. Então, lembre-se que Ageu e Zacarias, eles profetizaram na época da reconstrução do templo, né? E apoiaram o líder do povo na época, que era Zorobabel. E aqui o Meyer Pearman está dizendo que acredita-se que o Malaquias tenha profetizado no tempo de Neemias, que foi o tempo da reconstrução dos muros, né? Que se deu, a reconstrução dos muros se deu um pouco depois da reconstrução do templo. Então, acredita-se que Malaquias tenha profetizado no tempo de Neemias e que tenha apoiado o trabalho de Neemias ali como líder do povo, né, em Jerusalém. Bom, agora eu vou trocar aqui de material, eu vou aqui para o Warren Wiersbe, né, que também é outro autor que a gente está seguindo, e ele diz aqui uma coisa interessante. Ele diz assim, também numa pequena introdução que ele faz, ele diz assim: observe a repetição da expressão em que, né? Essa expressão, ela aparece várias vezes aqui no livro de Malaquias. Então, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, em que nos tem amado? Né? Eles fazem essa questão, essa pergunta ao Senhor aqui, porque o Senhor diz
que lhes diz aqui: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado, né? Aí depois, no capítulo 1, ainda no versículo 6, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, em que te havemos profanado, não é? Vamos aqui, ó, versículo 17 do capítulo 2, em que o enfadamos? Capítulo 3, né, que é muito famoso, em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Não é? Aqui no capítulo 3, ainda versículo 13, que temos falado contra ti? Então, através dessas expressões aqui, você vê essa insolência que eu falei há pouco, essa arrogância, né? Então, queridos, Warren Wiersbe até ele diz aqui, né? É perigoso quando as pessoas tentam argumentar com o Senhor e defender seus caminhos pecaminosos, porque através dessas expressões em que você viu aqui que eu citei, isso dá a impressão que o povo está tentando argumentar com o Senhor, está tentando defender o erro, né, em que eles estavam vivendo. Então, por isso diz aqui o Wiersbe, né, que é perigoso quando as pessoas tentam argumentar com o Senhor e defender seus caminhos pecaminosos, né? Então, o profeta Malaquias, ele vai destacar no livro aqui que ele escreveu, ele vai destacar os pecados do povo, né? E os pecados também não apenas do povo, mas dos sacerdotes, né? Ou seja, dos líderes religiosos do povo. Então, o primeiro pecado que Malaquias destaca aqui é o seguinte: o povo e os sacerdotes, eles duvidam ou eles duvidavam do amor do Senhor para com eles, tá? Isso você pode perceber aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Como eu já falei há pouco, o Senhor disse ao seu povo: eu vos tenho amado. E o povo responde: em que nos tem amado, né? Então, o povo, por assim dizer, usando até aqui o comentário desse autor que a gente está seguindo, o povo estava duvidando do amor de Deus para com eles. Então esse é o primeiro pecado que o livro aqui de Malaquias destaca, né? Mas o segundo pecado que o profeta Malaquias destaca é que eles desprezaram o nome do Senhor. Eles desprezaram o nome do Senhor. Isso pode se ver aqui ainda no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14, que é o último versículo do capítulo 1. Então veja, eu quero até ler aqui esse texto aqui, dos versículos 6, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas pelo menos do versículo 6 até o 9, eu gostaria de ler com vocês aqui no texto bíblico. Então diz assim: olha só o que o Senhor está falando aqui através do profeta Malaquias. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Né? O Senhor está dizendo aqui com o povo. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor aqui, né, ele está
denunciando aqui, né, através da vida do profeta Malaquias, o fato de o povo estar oferecendo ao Senhor, né, qualquer oferta, né? O povo estava oferecendo, não estava dando o seu melhor ao Senhor. Eles estavam levando ao Senhor qualquer oferta, não é? E nós vamos então, na sequência, no áudio seguinte, estar comentando isso com mais calma. Aula 51, áudio 2. Então, eu estava aqui dizendo, né, ainda no capítulo 1 de Malaquias, que o povo estava desprezando o nome do Senhor. Então, eu li aí os versículos de 6 a 9. Então, nós percebemos aqui que Deus, ele volta-se para os sacerdotes, que deveriam ser os líderes espirituais da terra, não é? Os sacerdotes não honram o nome do Senhor. Eles pegam a melhor parte das ofertas para si mesmos. Não valorizam os privilégios espirituais que o Senhor lhes deu. Quais eram esses privilégios? Servir no altar, queimar o incenso e comer os pães da proposição. E eles não trazem o melhor que têm para o sacrifício. Trazem animais com defeito. Então era isso que o profeta Malaquias estava denunciando aqui. Vocês perceberam no texto que eu li que o texto diz que eles ofereciam sobre o altar pão imundo, né? E que eles traziam para oferecer animal cego, coxo, enfermo, né? Ou seja, estavam oferecendo qualquer oferta para Deus, entendeu? E é isso que o profeta Malaquias está denunciando aqui, que eles estavam trazendo as piores ofertas. Os animais bons, né, saudáveis, eles deixavam lá no rebanho, mas os animais cegos, os animais coxos, os animais enfermos, eles ofereciam ao Senhor. Até o texto aqui chega até a dizer o seguinte, olha, conforme eu li, diz aqui no versículo 8, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos, né? Quer dizer, é como se Deus estivesse falando para eles, vocês têm coragem de apresentar ao governador a oferta que vocês estão apresentando a mim, né? Será que vai ser agradável essa oferta ao governador, né? Que é uma pessoa humana, um ser humano? Será que ele vai aceitar essa oferta? Né? E vocês querem trazer essa oferta para mim? É o que o Senhor tá falando com eles aqui, né? Então veja, irmãos, aqui no versículo 10 também do capítulo 1, o Senhor afirma o seguinte, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então, conforme comenta o autor aqui que a gente está seguindo, ele diz o seguinte, Deus prefere ter o templo fechado a ver o povo e os sacerdotes brincando com a religião e guardando o melhor para eles mesmos, né? O versículo 10 diz isso mesmo, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, né? Ou seja, Deus prefere ter o templo fechado a ver o povo e os sacerdotes brincando com a religião. E, gente, é isso que eu estou falando, como essa mensagem é atual, né? Como essa mensagem é relevante, porque a gente vê hoje também um descaso muito grande com a obra de Deus, né? As pessoas oferecendo o resto, né? O resto do seu dinheiro, o resto do seu tempo, o resto das suas forças, o resto da sua energia, né? Dando ao Senhor qualquer oferta, né? Brincando, né? De ser cristão, né? Conforme, para pegar aqui carona na expressão que o Wiersbe usa aqui, brincando de ser cristão, né? Então, gente, é muito triste, porque esse tipo de comportamento é que dá náuseas em Deus, né? Dá náuseas em Deus, como diz lá o texto de Apocalipse, quando o Senhor fala, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Então a gente tem que fazer realmente
né? Temos que fazer uma análise, né? Como está a nossa vida, né? Como estão as ofertas que nós temos oferecido ao Senhor? E veja que eu não estou falando aqui só de dinheiro, né? O dinheiro também é um tipo de oferta, mas o louvor é uma oferta, a oração, a meditação, o serviço a Deus na obra de Deus, né? Um estilo de vida que testemunha do Senhor, tudo isso é uma oferta. Como está ou como estão as nossas ofertas diante do Senhor? Porque quando né, irmãos, quando é para o nosso prazer, tudo é mais fácil, né? Mas quando é para Deus, parece que tudo é mais difícil, né? Como é fácil a gente gastar 100, 200 reais num shopping center, mas como é difícil a gente dar uma oferta de 10 reais na igreja, né? Como é fácil a gente dedicar tempo. Às vezes tem pessoas que passam uma noite inteira na televisão fazendo aí uma virada noturna aí, assistindo 3, 4 filmes, né, de meia-noite até 6 horas da manhã, e muitas vezes não consegue ter um tempo para ir à igreja assistir um culto, participar de um culto. Então, a pergunta que se faz é essa: como tem sido a qualidade da nossa oferta? O que é que nós temos oferecido? O melhor ou temos apenas levado a Deus o coxo, o cego, o enfermo, né? Vale aqui lembrar do exemplo do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, quando Davi disse o seguinte: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, né? Davi se recusou a oferecer ao Senhor um holocausto que não lhe custasse nada, mas hoje, infelizmente, é o que nós temos feito, é o que o povo de Deus tem feito, tem dado ao Senhor apenas o resto, né? O versículo 11 aqui do capítulo 1, ainda afirma que as nações gentias oferecem sacrifícios melhores ao Senhor que o seu próprio povo. Então diz aqui o comentarista: é muito ruim quando pessoas não salvas sacrificam mais por sua religião que aqueles que realmente conhecem o Senhor, né? Então, muitas vezes o que acontece: pessoas que não conhecem a verdade estão se sacrificando, dando o seu melhor ali por aquela mentira em que eles acreditam, enquanto o povo de Deus que conhece a verdade está muitas vezes trazendo o resto para o Senhor, né? Aqui o Wiersbe, ele ainda faz uma aplicação final. Ele diz assim: somos sacerdotes por intermédio de Cristo, né? Na nova aliança, nós sabemos que todos nós somos sacerdotes, fomos feitos sacerdotes, né? Então nós somos sacerdotes por intermédio de Cristo e devemos oferecer sacrifícios espirituais a Ele, conforme diz 1 Pedro 2,5. Que sacrifícios são esses? Então ele pergunta aqui: que sacrifícios nós devemos oferecer a Deus? Então ele responde agora: o nosso corpo, conforme está escrito em Romanos 12, 1 e 2, os nossos donativos, conforme Filipenses 4, de 14 a 18, o nosso louvor, conforme Hebreus 13, 15, a prática do bem, conforme Hebreus 13, 16, as almas que ganhamos para Cristo, conforme Romanos 15, 16, né? Esses são os sacrifícios espirituais que nós temos de oferecer ao Senhor. Agora a pergunta que se levanta é: temos trazido o nosso melhor para Deus ou apenas o que nos é conveniente? Então isso é para nós pensarmos, né? Mas vamos dar sequência aqui. O terceiro pecado: então o primeiro pecado, eles duvidam do amor do Senhor. O segundo, eles desprezaram o nome do Senhor. O terceiro pecado, eles violaram a aliança, né, dele, a aliança do Senhor. Esse terceiro pecado aqui está no capítulo 2, está relatado, né, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Então veja, aqui no capítulo 2, né, os versículos 5 a 7 do capítulo descrevem o que seria o sacerdote ideal. Né? O que seria o sacerdote ideal? Aquele que teme ao Senhor,
e lhe obedece, que recebe a palavra e a ensina, e que vive o que ensina, e que afasta os outros do pecado. No entanto, os sacerdotes da época de Malaquias, na verdade, eles, ao invés de eles serem esse modelo aqui sacerdotal, eles faziam as pessoas tropeçarem. Veja que coisa, né? O versículo 8 aqui do capítulo 2 chega a dizer o seguinte: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Olha que coisa, gente. O profeta Malaquias, ele denuncia não só o fato de que os sacerdotes tinham se desviado, como por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Quer dizer, a instrução do sacerdote era para que as pessoas se firmassem no caminho de Deus, mas estava acontecendo o contrário. Pela instrução deles, as pessoas estavam tropeçando, né? Então, como diz aqui o comentário que eu estava lendo, os sacerdotes da época de Malaquias, na verdade, ao invés de serem aquele modelo de sacerdote que a gente falou há pouco, eles, na verdade, faziam as pessoas tropeçarem e violavam a aliança com Deus, né? E pergunta aqui o autor: o que Deus faria com eles? E ele responde citando aqui o versículo 2 do capítulo 2. Amaldiçoarei as vossas bênçãos, né? Porque o versículo 2 do capítulo 2, ele fala o seguinte, eu até vou ler aqui esse versículo, diz assim, olha: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, o Senhor está falando aqui, né, que se os sacerdotes ali não ouvissem a voz de Deus e não se propusessem a honrar o nome do Senhor, o Senhor não só enviaria sobre eles a maldição, como amaldiçoaria as bênçãos que eles proferiam, né, sobre as pessoas, né? Então, é muito forte isso aqui, né? Muito grave, vamos dizer assim. Então, o que Deus faria com os sacerdotes por eles violarem a aliança de Deus? Deus amaldiçoaria as bênçãos que eles, né, estavam proferindo sobre a vida das pessoas, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Gente, também aqui no capítulo 2, né, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, eu vou ler também esses versículos aqui, porque aqui o Senhor está trazendo uma palavra de advertência aqui, para que se tomasse cuidado com o que a gente chama hoje de jugo desigual, né? De jugo desigual. Veja aqui, olha, versículos 11 e 12 do capítulo 2. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor está denunciando aqui através do profeta Malaquias que o pessoal estava aqui se casando, né? As pessoas aqui, os homens aqui, estavam se casando com a adoradora de Deus estranho. E ele diz aqui no verso 12, né? O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, que fizer isso. Então, gente, veja só, aqui a palavra de Deus traz uma exortação para nós, aí uma palavra especial para os jovens, né? Cuidado com o jugo desigual, né? Deus nos dá instruções
não é? Não pelo prazer de nos ver privados do que gostamos, irmãos, mas porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Deus não quer nos ver sofrer, por isso que Ele nos dá instruções, por isso que Ele nos dá orientações, como, por exemplo, não se colocar em jugo desigual, conforme diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 18, né? Então, jovem que está me ouvindo, cuidado para não se colocar em jugo desigual, para não se casar, não é, com uma pessoa que não teme ao Senhor, que não professa a mesma fé que você, não é? Muito cuidado, porque isso pode trazer muitas dores e tristes consequências no futuro. Deus quer nos livrar disso, por isso Ele nos orienta. Aula 51, áudio 3. Outra coisa que Deus adverte aqui o povo é em relação à infidelidade conjugal. Veja, eu vou ler aqui o capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Diz assim: O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí no versículo 15, parte B do verso, diz: Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Aqui é uma referência ao divórcio, né? Se não me falha a memória, algumas traduções até trazem aqui que Deus diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então veja, gente, aqui há uma advertência em relação à infidelidade conjugal, né? O autor que a gente está seguindo aqui, ele diz o seguinte: os versículos 10 a 16 apontam outro pecado terrível que os sacerdotes cometeram. Eles divorciaram-se de suas esposas e casaram-se com outras mulheres. Foram desleais com a esposa e com a família deles, né? E todo o choro deles diante do altar não podia mudar as coisas, né? É interessante porque o versículo 13 aqui do capítulo 2 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então veja, como eu acabei de ler aqui o comentário do Wiersbe, né? Todo o choro deles diante do altar não podia mudar as coisas, porque veja só, eles iam lá e choravam, né? E gemiam, mas isso não vamos dizer assim, não tocava o coração de Deus, porque era só uma coisa externa, né? Porque a vida deles não acompanhava, né? As ordenanças de Deus, os mandamentos do Senhor. Eles não viviam de acordo com a vontade de Deus e depois se apresentavam no altar com lágrimas, com choro, com gemidos, mas isso era só algo exterior, né? E você veja aqui então, o Wiersbe também comenta o versículo 16 que eu li, dizendo o seguinte: Deus odeia o divórcio, pois ele, o divórcio é a quebra da aliança entre marido e esposa e entre os cônjuges e o Senhor. Bom, vamos dar sequência aqui. Capítulo 3, irmãos, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 3, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero aqui
para comentar esse versículo, eu quero me valer aqui das notas de rodapé, aqui da Bíblia Shed, né? Então veja, esse versículo 1 do capítulo 3 começa dizendo o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, esse versículo aqui, né, ele se entende aqui, de acordo com os comentaristas da Bíblia, que o profeta Malaquias ele está profetizando a respeito de João Batista, tá? Então, essa expressão aqui, meu mensageiro, este título e predição são aplicados a João Batista no Novo Testamento. Inclusive, você pode ler lá em Marcos, capítulo 1, versículo 2, né? E outros textos paralelos, e você vai perceber então que essa expressão aqui, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, então é uma profecia referindo-se a João Batista, que é aquele que prepara o caminho do Senhor Jesus, né? Antes de Jesus então começar o seu ministério. E aí o versículo também diz o seguinte, olha, versículo 1 aqui do capítulo 3, diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse anjo da aliança aqui, né, segundo o comentário que eu estou acompanhando aqui da Bíblia Shed, diz o seguinte aqui: só pode ser o anjo de Jeová, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E este versículo aqui, versículo 1 do capítulo 3, então ele trata da primeira vinda de Cristo, tá? Então, esse versículo 1 do capítulo 3 é um versículo que ele tanto é um texto messiânico, que está falando da vinda, né, do Senhor Jesus, como também está falando da vinda de João Batista, que seria aquele mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora nós vamos para um texto que é muito conhecido, né? Um texto que é muito conhecido dos irmãos. Esse texto eu creio que ele é sempre lido nas igrejas, né? Ou com uma certa frequência, que é Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provais o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, veja, aqui, não é, nós temos aquele texto clássico, vamos dizer assim, que fala sobre os dízimos, né? Os dízimos e as ofertas. Então, Warren Wiersbe, ele comenta o seguinte aqui: o povo desobedeceu ao Senhor
ao roubar seus dízimos e ofertas, né? Ou seja, o povo desobedeceu ao Senhor a não entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, né? Dízimo, a própria palavra dízimo quer dizer a 10ª parte, tá? Então dízimo é 10%, a 10ª parte. Isso no próprio significado, no próprio sentido da palavra dízimo, nós temos então esse significado, ou seja, 10%. Na verdade, quando o povo de Deus não é fiel em seu doar, não apenas rouba ao Senhor, mas também rouba a si mesmo. Então diz aqui o autor que a gente está seguindo, que quando nós não somos fiéis em dizimar, em ofertar, nós não estamos apenas roubando ao Senhor, como diz o texto, mas estamos roubando a nós mesmos, né? Estamos roubando de nós mesmos a oportunidade de sermos abençoados pelo Senhor, né? Então veja aqui que o Senhor, ele adiou a chuva e estragou a colheita por causa do egoísmo deles. Diz aqui o autor, continua dizendo, é claro que dar o dízimo não é barganhar com o Senhor, né? Então, note isso. É claro que dar o dízimo não é você fazer uma barganha, não é você barganhar com o Senhor. Todavia, Deus promete abençoar e cuidar dos que são fiéis em seu serviço cristão, inclusive, né, em suas ofertas e em seus dízimos, né? O Senhor, irmãos, diz aqui o autor, ele quer o nosso dízimo e ofertas como uma expressão de nossa fé e amor, né? Dar dízimos e ofertas na obra de Deus é uma expressão de fé, é uma expressão de amor, né? Realmente você precisa ter fé, né? Crer na palavra de Deus para você abrir mão de 10% daquilo que você ganha e entregar ao Senhor, né? Mas o crente fiel, ele sabe que de Deus não é apenas 10%, né? Eu sempre ensino isso lá na igreja. De Deus é 100%, 100% é de Deus, não é? Nós apenas devolvemos ao Senhor a 10ª parte daquilo que Ele nos dá. Mas nós temos que entender que nós somos mordomos de tudo, não é? Nós teremos que prestar contas a Deus, não apenas dos 10% que nós temos que devolver a Ele. Nós teremos que prestar contas a Deus também dos 90% que Ele permite ficar na nossa mão. Como é que nós temos gasto esse dinheiro? Como é que nós temos administrado isso? Não é? Então veja, agora, como está escrito aqui, dízimo e oferta é uma expressão de fé e de amor. Não é? Se você não tiver amor pela obra de Deus, você não dizima. E se você não tiver fé na palavra de Deus, porque muita gente diz que tem fé na palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala sobre cura, quando a palavra de Deus fala sobre Deus conceder bênçãos, aí a pessoa tem fé. Agora, quando a palavra de Deus fala sobre ofertar, sobre dizimar, aí a fé vacila, né? Então, temos que pensar nisto, né, queridos? Veja, o Wiersbe aqui ainda ele tem uma frase aqui que ele coloca, que eu até coloquei ali no meu perfil do Facebook, viu, gente? Porque eu achei interessantíssima. Ele diz assim, quando o amor do crente por Cristo esfria, em geral, nota-se isso na área do servir cristão. Então, quando o amor do crente por Cristo esfria, né, você percebe isso na questão do serviço, né? As pessoas deixam de servir a Deus como deveriam servir. Não só com dízimos e ofertas, mas em todas as áreas. Quando você percebe, né, se você perceber, vamos colocar dessa forma, se você perceber, né, que você está diminuindo o seu serviço ao Senhor, você não está servindo a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, e até mesmo com o seu trabalho na igreja, né? Deus nos deu dons, nos deu talentos. Se nós não estamos servindo a Deus, irmãos, com os dons e com os talentos que Ele nos deu, se nós estamos deixando isso esfriar na nossa vida, isso é um sinal de que o nosso amor
por Cristo está esfriando, que a nossa espiritualidade está esfriando. Então, olha, ele fala que quando o amor do crente por Cristo esfria, em geral, nota-se isso na área do servir cristão, né? Então, um dos sintomas do esfriamento espiritual de uma pessoa é quando ela relaxa no seu serviço cristão na obra de Deus, né? Quando relaxa em relação às suas responsabilidades cristãs, né? Não só apenas os dízimos e as ofertas, mas o serviço na obra de Deus de uma maneira geral, né? Então, o Wiersbe continua dizendo aqui: se todo membro da igreja desse ao Senhor o que lhe é devido, ou seja, 10% de sua renda, ou seja, o dízimo, então, se todo membro da igreja desse ao Senhor, não é, o seu dízimo, e a isso acrescentasse as ofertas como uma expressão de gratidão, né? Nossas igrejas locais teriam mais que o suficiente. Então, às vezes, nós vemos igrejas sofrendo financeiramente. Por quê? Porque as pessoas não estão ofertando, não estão dizimando. E é interessante que muitas vezes as pessoas são exigentes, né? Elas querem um templo bonito, bem aconchegante, elas querem um equipamento de som bom, às vezes reclamam, né? Quando chia lá o equipamento de som, quando apita, as pessoas querem classes para as crianças, querem materiais para a escola dominical, para a escola das crianças, querem professores. Aula 51, áudio 4, então, desculpa, foi cortado abruptamente aí o áudio anterior, mas como eu estava dizendo, né, muitas vezes as pessoas são muito exigentes, né, cobram muito, como eu falei, querem um templo bonito, aconchegante, bom equipamento de som, querem material para a escola dominical, para a classe das crianças, querem professores, querem classes bem equipadas, né, com brinquedos, com, enfim, equipamentos modernos, pedagógicos, mas às vezes exigem, mas não querem contribuir, né? Então, aí fica difícil, porque a igreja precisa, né, da contribuição dos irmãos para poder, então, ter uma qualidade, né, oferecer tudo isso, né? Interessante que muitas vezes muitas pessoas usufruem, né? Tem muitas igrejas que dão todo esse suporte, muitas pessoas usufruem disso, mas não contribuem com a obra de Deus, né? Então, queridos, é algo para a gente pensar, para a gente repensar, não é? Veja, eu tenho algumas anotações aqui de uma mensagem que eu fiz sobre o livro do profeta Malaquias. Inclusive, se alguém tiver interesse em ver, basta você entrar no meu blog, lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, procura lá no Google e vai na ferramenta de busca, procura lá o livro do profeta Malaquias, escreve lá Malaquias, não é? Que provavelmente você já vai encontrar o esboço dessa mensagem que eu preguei certa vez, que a gente observa, né? A gente encontra, então, algumas advertências aqui no livro do profeta Malaquias. Então, a primeira advertência, que eu já falei para vocês, cuidado com o oferecimento de qualquer oferta. A segunda advertência, cuidado com o jugo desigual. A terceira advertência, cuidado com a infidelidade conjugal. A gente já falou sobre isso. E agora a gente está falando sobre a quarta advertência, cuidado com o roubo a Deus, né? Então, nesse esboço aqui, eu anotei a seguinte frase: quando retemos, né, o nosso dízimo, é como se estivéssemos dizendo que dependemos de nós mesmos para administrar as nossas finanças e que Deus não tem nada a ver com isso, né? Quando nós retemos os dízimos e as ofertas, é como se nós estivéssemos dizendo que dependemos de nós mesmos para administrar as nossas finanças e que Deus nada tem a ver com isso. Agora, quando nós damos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, é como se nós estivéssemos declarando que nós precisamos da bênção dele, que nós dependemos dele, que nós confiamos nele para abençoar as nossas finanças, né? Então, a prática de você dar o dízimo e de você dar as ofertas, ao fazer isso, você está declarando que você depende de Deus, que você confia em Deus e que você é grato a Deus pelo que ele tem te dado.
Agora, quando nós retemos, é como se nós estivéssemos dizendo, né, através da nossa atitude de reter, é como se estivéssemos dizendo que nós não dependemos de Deus e que nós somos autossuficientes, né, para nos administrar financeiramente. E eu também sempre pensei que através do dízimo, irmãos, Deus quer nos curar da avareza, né? A avareza é amor ao dinheiro. Então, Deus, ele estabelece o dízimo também, eu entendo assim, até para que nós possamos ser curados da avareza, do amor ao dinheiro, né? De que maneira? Abrindo mão de 10% daquilo que Deus nos dá, né? Para, então, devolver ao Senhor numa atitude de gratidão, de amor, para abençoar a obra de Deus, né? Algumas pessoas talvez já fizeram a seguinte pergunta: por que Deus não retém na fonte o dízimo, né? Porque assim como nós muitas vezes recebemos o nosso salário e vem lá retido na fonte o imposto de renda, por exemplo, por que Deus não retém na fonte o dízimo, né, irmãos? Então a minha resposta seria a seguinte: porque Deus, ele quer ver a nossa obediência. Ele não quer arrancar de nós contra a nossa vontade. Ele quer que nós entreguemos a Ele de todo o nosso coração. Então Ele dá a você para que você devolva a Ele. Amém, meus amados? Muito bem, vamos avançar aqui. Outra questão com a qual nós temos que tomar cuidado, né? Vamos colocar assim, o quinto cuidado que nós temos que tomar é cuidado com as palavras insensatas, não é? Porque aqui no capítulo 2, versículo 17, diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então veja, o profeta Malaquias está dizendo que o povo estava pensando o seguinte, que qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E estava dizendo que Deus se agradava mais dos que faziam o mal do que dos que faziam o bem. E até mesmo o povo chegava a questionar o seguinte: onde está o Deus do juízo? Né? Então, questionando aqui a existência de um Deus justo. Né? E no capítulo 3, nos versículos 13 a 15, diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então veja, você precisa ler depois com calma esses versículos, né? Mas eram palavras insensatas, né? Eles estavam dizendo aqui que era inútil servir a Deus, não é? Que tinha sido em vão guardar os mandamentos de Deus, não é? E que eles achavam felizes os soberbos. Por quê? Porque é como se eles estivessem dizendo que para esses é que as coisas davam certo, né? Dizem aqui, versículo 15: também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam, né? Então, veja, gente, aqui uma advertência para nós, né? Cuidado com as palavras insensatas. O povo aqui estava murmurando, ele estava questionando os caminhos de Deus, né? Então, muito cuidado, querido, com as murmurações, com o fato de questionar os caminhos de Deus, né? De dizer que os que não temem a Deus são mais privilegiados do que nós. Muito cuidado com isso, né?
nós podemos aqui perceber, né, a bênção de se honrar ao Senhor em contraste com a triste recompensa final dos ímpios, conforme está descrito aqui em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18, e no capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois vocês leiam com calma esses versículos. Bom, vamos seguir aqui para a gente conseguir terminar o nosso estudo no livro do profeta Malaquias. Então, Malaquias, ele encerra a sua mensagem com algumas promessas magníficas àqueles que são fiéis a Deus. Você pode ver isso do versículo 16 do capítulo 3 até, não é, o final do capítulo 4, que tem apenas 6 versículos. Então, o Wiersbe aqui ele diz o seguinte: havia um remanescente fiel. O Senhor afirmou: eles serão para mim particular tesouro, né? Então, a esse remanescente fiel, o Senhor afirmou: eles serão para mim particular tesouro. E até diz aqui Warren Wiersbe, que bela imagem, né? Que bela imagem, né? Para Deus nós somos preciosos, né? Outra coisa também interessante aqui, agora já indo para o último capítulo, é que Cristo, ele é retratado como o sol da justiça, queridos. Eu vou ler aqui o versículo 2 do capítulo 4, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, Cristo é retratado aqui no capítulo 4 de Malaquias como o sol da justiça, né? E nós temos que terminar aqui o livro do profeta Malaquias lendo os versículos 4 os versículos 5 e 6 do capítulo 4, que diz assim, olha, os últimos 2 versículos do livro do profeta Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja, queridos, aqui, o profeta Malaquias, ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Veja que o Velho Testamento fecha com essas palavras. Esses 2 versículos que eu acabei de ler são os 2 últimos versículos do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento fecha com a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias. Mas nós sabemos que, em uma primeira instância aqui, essa profecia refere-se a João Batista. Basta você ler lá Mateus capítulo 17, dos versículos 10 a 13, e Marcos capítulo 9, dos versículos 11 a 13, que você vai ver, né, que essa profecia aqui se aplica a João Batista, porque ele veio, como diz o texto bíblico no Novo Testamento, ele veio no espírito e no poder de Elias, né? Então, olha que interessante. O profeta Malaquias, ele encerra o Velho Testamento dizendo, né, ou Deus dizendo através dele, que enviaria o profeta Elias. E é uma referência a João Batista. E o primeiro profeta, né, que é destacado nas páginas do Novo Testamento é justamente o profeta João Batista, né, que veio aí algo em torno de 400 anos depois do profeta Malaquias, e que é aquele que prepara o caminho para o Senhor, né? No entanto, o Warren Wiersbe, ele diz também aqui o seguinte, que Elias aqui se refere a João Batista, certo? Mas também é uma referência às 2 testemunhas citadas em Apocalipse capítulo 11, né? Então, isso aqui também é uma coisa bem interessante, né? Para a gente refletir, né? Refere-se a João Batista, essa profecia, mas também é uma referência, né, às 2 testemunhas citadas em Apocalipse
11. O Meyer Pearman, ele comenta esses 2 versículos dizendo o seguinte: antes da vinda do grande dia da ira, Deus enviará o precursor do Messias, Elias, que preparará o povo para a sua vinda. Esta profecia se cumpriu em João Batista. Basta você ler, então, Lucas 1,17, Mateus 11,14, Mateus 17, 11 e 12, então você vai ver que esta profecia se cumpriu em João Batista. Diz aqui Pearman, é provável que tenha um cumprimento futuro, porque como o Messias teve um precursor em sua primeira vinda, também poderá ter outro em sua segunda vinda. E aí, então, você pode fazer esse link aqui com o que o Wiersbe disse, que é uma referência também, muito provavelmente, às 2 testemunhas citadas em Apocalipse. Então, Apocalipse 11 fala de 2 testemunhas, né? E as características das 2 testemunhas que são citadas ali tem muito a ver, né? Com o ministério do profeta Elias. E a gente sabe também que o profeta Elias, ele não experimentou a morte física. Amém, queridos? Então aqui nós terminamos o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, mas aguarde então a nossa última aula, a nossa aula de número 52, quando vamos falar, né, do processo de canonização dos livros do Velho Testamento, bem como vamos tentar responder a pergunta: por que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia Protestante, que a Bíblia Evangélica? Ouça essa aula outras vezes para você captar aí bem os ensinos. Tente ler o livro, né, para complementar a aula, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.